E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de tomografia por impedância elétrica. Quem vai estar aqui hoje é minha amiga Camila Sestaro, que é especialista em fisioterapia respiratória pela Unifesp e é gerente de produtos da Timpel, e é hoje aí o aparelho líder do mercado em tomografia por impedância elétrica, tecnologia brasileira aí exportada para o mundo todo. Muito obrigado, Cá, pela sua presença, obrigado por ter aceitado. Imagina, é um prazer estar aqui novamente. Ah, fica à vontade para começar a sua aula, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Maravilha. Então tá bom. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre o que é a tomografia por impedância elétrica, né? Então, basicamente, a gente coloca uma cinta ao redor do tórax do paciente, normalmente entre quarto e quinto espaço intercostal, e aí a gente vai pegar uma boa representatividade dos pulmões, né? Essa cinta, ela vai injetar uma corrente elétrica 50 vezes por segundo. E aí a gente vai conseguir ver esse mapa de resistividade dos pulmões. O que acontece, né? A impedância, ela é o resultado de uma leitura do quão difícil é a corrente elétrica passar. Então, como o ar é isolante, é mais difícil dessa corrente elétrica passar, maior a impedância. Então, só do paciente inspirar e expirar, a gente consegue gerar essa imagem. Basicamente, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai pegar essa área, né, dos pulmões e vai dividir numa matriz de 32 por 32. Cada uma dessas partezinhas do quadrado verde aí, a gente chama de pixel. E aí a gente vai analisar a resistividade de cada um desses pixels. Ou seja, quanto maior a impedância, mais ventilado está essa área. Então, o mais branco é mais ventilado e o azul é menos ventilado. Então, tudo tem a ver com a resistividade do tecido aí. E aí, o que é importante a gente entender também, né? Qual que é a diferença de uma tomografia por impedância elétrica e da tomografia computadorizada? Então, basicamente, aqui a gente está olhando para o mesmo paciente. A imagem da tomografia computadorizada é uma foto do momento que o paciente entra na máquina. Então, ela tem uma alta resolução espacial, a gente consegue dar diagnóstico por ela, porque a gente vê bem a anatomia, porém, ela é uma foto daquele momento. Em compensação, a tomografia por impedância elétrica, ela é uma imagem dinâmica, né, com essa alta resolução temporal, como eu falei, é 50 imagens por segundo. E o que a gente vê aqui não é anatomia, é função. Então, eu não consigo, assim, afirmar o porquê que esse paciente está com a ventilação reduzida, mas eu consigo falar que ele está. Então, é por isso que esses exames, eles se complementam, né? Porque aí em um você vai ter o diagnóstico anatômico e no outro você vai ver como é que está a função à beira do leito, também, que é super importante. E aí, o que a gente gosta de explicar, né? Hoje, a gente vê muito um paciente crítico e a impedância, ela acaba sendo vista como um equipamento que vai ser instalado no paciente quando ele está muito grave. Só que a gente gosta também de trazer essa frase de prevenir antes de se preocupar, né? Então, o que isso quer dizer? Pensa que você está lá no seu plantão e aí tem um paciente que começa a instabilizar, começa a ficar taquicárdico, cai a saturação, aí você vai lá no leito, você ausculta, chama o médico, aí vai pedir um raio-x, aí sobe o time do raio-x, tira o raio-x, bagunça o paciente, vai lá, entra até o raio-x cair no sistema. A gente tem uma janela de tempo muito grande aí. E aí você vai ver, por exemplo, que esse paciente fez um pneumotórax. Só que olha o tempo, olha o que aconteceu, né? Primeiro o paciente teve que ter uma manifestação clínica, ou seja, isso já aconteceu há um certo tempo, e aí chamou a sua atenção no monitor e aí deu seguimento a tudo que foi feito depois. Se você está com um monitor em tempo real à beira do leito, assim que o paciente faz o pneumotórax, ou seja, ele nem percebeu ainda, ele nem teve a manifestação clínica, mas você vai ver. E aí você consegue agir antes mesmo do paciente ter essa manifestação. Por isso que a gente fala de prevenir antes de se preocupar. E aí como é que a gente veria, né, um pneumotórax na impedância? Então, esse aqui foi um paper que foi publicado em 2017 e foi basicamente isso, assim, estavam fazendo uma manobra de recrutamento alveolar e aí você vê a linha preta é a linha da PIP
E a linha azul é o pletismograma que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, eu estava aqui subindo a PIP, fazendo recrutamento alveolar, e aí vi uma imagem muito branca, assim, muito clara na impedância, que fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí, observa aqui que começa a baixar a PIP, mas o pletismograma continua subindo. Então, isso é um sinal de que a gente está acumulando ar dentro da cavidade torácica. E, em paralelo, a gente consegue ver uma imagem diferente na impedância aqui, esse fora de fase na região anterior. Então, se você vê essas manifestações, você fala, ops, tem alguma coisa errada, né? E aí você consegue agir antes mesmo da manifestação, então por isso prevenir antes de se preocupar. A tomografia por impedância já está sendo utilizada para todas as populações, então tanto para paciente adulto, pediátrico e neonatal, tá? Acho que isso é importante passar também para o pessoal. E aí agora eu vou fazer assim, uma breve explicação da nossa principal tela, né, que é a tela de ventilação. Eu acho que essa tela ela já é muito rica. Então, o que a gente vai ver aqui? A maior zona é a imagem dinâmica, que vai mostrar as assincronias, por ter uma alta resolução temporal. O mapa de ventilação, aqui à esquerda, é onde a gente vê as assimetrias, e aí eu tenho essa relação anterior, posterior, direita, esquerda. E aqui, como eu falei para vocês, é a escala de cor, né? Então, observa aqui o branco mais ventilado, o azul menos ventilado, que faz sentido que o pulmão direito está com um percentual de ventilação maior. E aí aqui embaixo a gente tem o pletismograma. Então, o pletismograma, ele é uma informação muito rica da impedância elétrica, porque ele nos dá dois conceitos diferentes, que é o conceito de ventilação e o conceito de aeração. Quando a gente fala de ventilação, eu estou falando da variação da amplitude da onda aqui. Então, estou vendo a inspiração e a expiração do paciente. Quando eu falo de aeração, seria o equivalente à capacidade residual funcional. Então, como eu estou com a faixa ao redor do tórax do paciente, eu consigo estimar a capacidade residual funcional e não só o volume de via aérea, que é o volume que a gente vê no ventilador mecânico. Tá? E por que isso é importante? Né? De onde eu pego uma informação legal do pletismograma? Eu gosto bastante desse slide aqui. A gente, não sei se vocês conhecem, essa é uma cama que faz uma lateralização, né, de até 30 graus do paciente. E aí que a gente lateralizou ele para a direita. Se vocês olharem aqui, aqui eu tenho o pletismograma global, que é esse que está em azul, o direito, que é o do meio, e o esquerdo, o último. Então, o que acontece? O pulmão direito, ele ficou para baixo. O que acontece com ele? Ele ganha a ventilação. Então, se você perceber, a amplitude da onda está maior do lado direito. E o pulmão que ficou para cima, ele ganha a aeração. Então, você vê aqui que a linha de base aumentou. Então, a gente consegue entender como o posicionamento, um simples posicionamento do paciente no leito, repercute nos pulmões, né? Então, quem nunca foi lá virar o paciente, de repente, estabilizou tudo e fala, ops, deu ruim, né? É por isso, é porque o pulmão vai responder de acordo com o lado que foi virado, tá? Claro que isso depende se o paciente está em ventilação mecânica com PIP alta, que a gente está olhando para um voluntário saudável, tá? E aí aqui tem um caso muito legal, que eu acho que ele traz uma mensagem muito boa para quando a gente fala de impedância elétrica e de ventilação protetora. Então, o que a gente está vendo aqui? Obviamente, uma ventilação assimétrica. Então, eu estou vendo que o pulmão direito tem 20% da ventilação, né? A gente consegue ver por aqui, e o pulmão esquerdo tem 80%. Repara aqui no pulmão esquerdo, lembra do branco mais ventilado? Né? Meu Deus, esse aqui está bem branco, e o pulmão direito está só no azulzinho. Esse paciente está com uma PIP de 6, e aí o que a gente vai fazer? O pulmão direito está fechado, vamos aumentar a PIP. Aí aumentaram a PIP para 12. O que a gente vê? Que o pulmão esquerdo, nossa senhora, parece que ele vai explodir, né? E o pulmão direito praticamente não respondeu a esse aumento de PIP. E se vocês repararem, supondo que esse paciente aqui está com 380 mais ou menos de volume corrente e 75% da ventilação está vindo para o pulmão esquerdo, a gente pode estimar aí, que uns 280 ml está indo para um pulmão só. Então, por que isso é importante? Porque às vezes a gente fica tão focado no pulmão que está ruim, nesse caso no pulmão direito, que você quer ficar aumentando a PIP, tentando recrutar, e o pulmão que estava saudável, você machuca ele, né? Porque você joga um volume corrente muito alto
e aí ele vai começar a sofrer as repercussões disso. Nesse caso, esse paciente, ele tinha uma rolha de secreção que foi removida com a broncoscopia, e aí essa imagem aqui foi 2 horas após a bronco, né? Então a gente vê também que nem sempre um colapso é resolvido com PIP, né? Se a gente tem uma obstrução mecânica, você pode aumentar a PIP o quanto você quiser, que você não vai resolver, tá? Então essa acho que é a mensagem bem legal desse caso aí. O outro caso que eu trouxe para vocês é um de titulação... Oi? Esse caso é bem legal porque ele mostra também que às vezes a gente confia muito nos dados do ventilador mecânico, que é o que a gente tem ali na beira do leito, né? E às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma ventilação protetora, a gente está ali mantendo 6 ml por quilo, mantendo a nossa driving pressure, mas, que nem nesse caso, estava tudo sendo aplicado em um pulmão só, né? A gente Exatamente. vê ali bem claro, né, aquela imagem ali super branca, mostrando uma área ali, provavelmente onde a gente estava elevando muito o volume gerado naquela área específica, né, naquela região específica, a pressão aplicada ali talvez fosse maior que nas outras regiões também. Então, esse dado de avaliação com a imagem em tempo real ajuda também a gente poder identificar mais rapidamente, né, e corrigir esse tipo de coisa que a gente não conseguiria sem a imagem. Exatamente. E se você reparar, né, é uma imagem muito intuitiva, né? Você bate o olho, você, ok, branco mais ventilado, mas você fala, não, esse aqui tá demais, né? Então, é bem legal essa percepção, essa coisa de ser fácil de interpretar e de usar, né, também. Legal. O segundo caso que eu trouxe é um de titulação de PIP. Então, aqui eu só coloquei um videozinho rápido para explicar mais ou menos como é que a ferramenta funciona. Depois que você já aumentou a PIP, a gente vai sempre fazer de forma decremental, você vai ajustar o tempo e o valor de decaimento, ou seja, eu vou baixar a PIP de 2 em 2 minutos, de 5 em 5 minutos, a impedância permite uma titulação rápida de a partir de 30 segundos em cada passo, e aí quanto de PIP você vai baixar? Então, eu vou baixar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, super a seu critério. E aí, de acordo com o tempo que você ajustou, então nesse caso foi 40 segundos, começa uma contagem regressiva aqui no equipamento. Quando essa contagem chega em 0, você vai lá no ventilador mecânico, abaixa a PIP, quanto você configurou, então nesse caso, por exemplo, foram 2 centímetros de água, ele reconhece essa queda e começa o passo seguinte, tudo isso automaticamente. Então, basicamente, a única coisa que você vai fazer são esses ajustes iniciais e baixar a PIP a cada intervalo de tempo que você determinou. E aí ele vai calculando aqui em laranja a curva da complacência e em azul o colapso. E no final ele te dá a hiperdistensão. Então, o que a gente espera, né? Se a gente está com uma PIP mais alta, eu vou melhorar a complacência, porque eu estou aliviando a hiperdistensão, chego num ponto ideal de complacência e vou começar a perder, porque aí está surgindo o colapso, que é esse gráfico aqui em azul. Ao final, a gente vê a curva da complacência, da hiperdistensão em branco, e aí, qual que vai ser o valor melhor, né, para o paciente? Vai ser esse compromisso entre o valor de colapso e hiperdistensão. Essa intersecção aqui, que ele representa por essa linha azul e aqui seria um valor de 15, tá, para esse paciente. Então, esse basicamente é o funcionamento da ferramenta, sempre de forma decremental, e aí aqui eu trouxe um caso muito simples, assim, mas muito bom também, que é de um paciente COVID, que estava sendo ventilado com a estratégia ARDSNet. Oi. Volta um pouquinho o outro slide. Volto. Essa intersecção que a gente tem ali do colapso e da área ventilada, ela vai sempre estar próxima ou vai estar sempre no ponto da melhor complacência? A gente consegue afirmar isso ou não? Não necessariamente no melhor ponto de complacência foi 27, ele está aqui mais ou menos no próximo. É o negócio aqui, né? A gente está determinando a melhor PIP não só pela melhor complacência, mas também pelo melhor valor de hiperdistensão e colapso. E não necessariamente eles vão ser o mesmo. Tá? Eles são próximos, mas não necessariamente vai ser o mesmo.
Então, Não necessariamente esse cruzamento vai coincidir com a melhor complacência. Normalmente não coincide. então Essa é uma experiência. a gente É, consegue mais um passinho à frente, né? Porque nem até antes, por exemplo, da pandemia, a gente determinava sempre pela melhor complacência. Mas isso não quer dizer que a gente tenha a menor quantidade de colapso ou a menor quantidade de hipertensão. Quando a gente usa o método com a imagem, a gente consegue melhorar ainda mais isso, né? Exatamente. Normalmente, a melhor complacência em si, então nesse caso aí que seria mais ou menos 27, ela está associada com um pouquinho mais de hipertensão. Né? Então, se a gente... Claro que isso é muito individual, mas se a gente pensar, né, o que é pior, hipertensão ou colapso, depende. Mas normalmente a melhor complacência está com um pouco mais de hipertensão. E aí a gente sempre tenta, assim, tolerar um colapso de até 5%, né? Então a gente vai avaliando, de acordo com essa ferramenta, qual que seria a melhor PIP para o paciente. Bom. Então aqui nesse caso, né, o paciente COVID, ele estava sendo ventilado com a estratégia ARDSNET, então aqui a gente tem a imagem de referência que foi com a estratégia, ele estava com uma FO2 de 70% e uma PIP de 9, tá? Que a gente consegue ver aqui. Aí, o que foi feito? Manobra de recrutamento, titulação de PIP. Esse aqui é o relatório da titulação de PIP desse paciente. Vou trazer para cá que está mais fácil de enxergar. Então, aqui foi depois da titulação com a impedância. E nessa imagem, a gente está vendo tudo que está em verde significa que ganhou complacência e que está em vermelho significa que perdeu. Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Que a região dependente recrutou, né? ela abriu, e aqui, talvez essa regiãozinha aqui perdeu complacência porque talvez hiperestendeu um pouquinho, tá? E aí, então, o que a gente vê? Que teve uma redução da driving pressure e uma melhora da complacência, e a relação PO2-FO2, ela foi de 93 para 224. Ou seja, se a gente pensa no protocolo, né, no protocolo que você tem um valor de FO2, um valor de PIP, será que o protocolo serve para todo mundo? Né? Será que todos os pacientes se beneficiam com essa mesma padronização? Então, acho que isso que vale a mensagem desse caso aqui. Né? Se você for ver, o paciente está com uma PIP de 9 e saiu com uma PIP de 16. Tá? Esse caso mostra bem, né? Por que que a gente tem deixado de utilizar cada vez mais o ARDSNET, que é uma estratégia de titulação da PIP, mas não é uma estratégia individualizada, né? Baseada na mecânica do paciente. Acho que deixa bem claro, né? A gente vê aí o quanto que teve de melhora de complacência, o quanto caiu a driving pressure, a melhora na relação, né? As pessoas têm essa fixação na relação, então veja o quanto que melhorou, né? Essa relação, mas principalmente ali a driving pressure caiu quase 4 pontos, né? 3 pontos e meio ali, mais ou menos. Então ajuda muito, né? A gente manter uma ventilação protetora, proteger esse pulmão, do que só determinar por uma simples tabela, né? Como o ARDSNET acaba fazendo. Acho que esse caso mostra muito bem o porquê que é bom a gente ter uma estratégia de titulação individual da PIC, né? Exatamente. E aí, esse caso, sem querer, assim, ele também pega um pouco o do caso anterior, né? Que é esse comprometimento assimétrico que a gente vê. Né? Então, você vê, tem um lado aqui que está muito ruim, o outro talvez poderia começar a sofrer também. Então, eu acho que você, assim, aquela coisa, né? O pulmão não é uma caixa preta mais. Então, agora você consegue ver o que você está fazendo e ver se realmente você está indo pelo caminho certo. E aí eu trouxe um último caso aqui, que aí você fala, ah, tá, mas eu tenho um paciente que eu não preciso fazer uma manobra de recrutamento, uma estilação de PIP, ele está um pouco mais tranquilo, eu quero só otimizar a ventilação dele, sem fazer grandes manobras, enfim. Esse é um caso muito simples, que foi até com um paciente pediátrico, né? Então a gente começou a monitorização dele com uma PIP de 11, e a gente vê uma boa distribuição da ventilação, direita, esquerda, anterior, posterior, e a imagem aqui também super sincrônica. Aí o que a gente fez? Bom, vamos titular a PIP dele, né? Mas, claro, sem recrutar nem nada, mas só ver um valor de PIP que ele fique melhor. Beleza. Baixou para 9, baixou para 7, a gente começa a perceber um pouquinho aqui que o pulmão esquerdo está respondendo negativamente a essa redução de PIP. Quando a gente chega numa PIP de 5,
olha aqui o que a gente vê, né? Então, primeiro, o pulmão esquerdo está fechando, ou seja, ele é o que está mais comprometido. E se vocês repararem nessa imagem aqui, ela está bem diferente da primeira, né? Então, a primeira a gente via assim, o pulmão enchendo, esvaziando, os dois lados ao mesmo tempo, os dois lados iguais. E aqui a gente já vê que parece que o ar entra primeiro na região posterior e depois ele sobe, né? Então, essa imagem aqui é o nosso clássico Pendeluft, né? Que a gente escuta falar por aí e quem nunca viu, com a impedância consegue ver. Então, essa é uma imagem clássica. Esse caso aqui, ele foi publicado no Blue Journal em 2019. Então, para quem tiver interesse, esse é o título aqui, dá para achar o artigo na íntegra. E aí, o que é o Pendeluft, né? Assim, tentar explicar muito rápido aqui num slide só. Esse é um paper do Takeshi Yoshida, de 2013, que eu acho que ele é o melhor para explicar isso. Basicamente, o que a gente foi feito aqui, né? A gente tem a curva da pressão de vias aéreas, pressão esofágica, e aqui, lembra que eu falei do pletismograma? Eu tenho um pletismograma por camadas, então a camada 1, camada 2, 3 e 4, que são essas zonas aqui representadas na imagem. O que dá para perceber? Que enquanto essa zona aqui, a zona não dependente, ela está perdendo, essa daqui está ganhando, então tá vendo que a linha está subindo. Isso é bem característico de um roubo de área, de ar, né, de uma área para outra. E é exatamente isso que o Pendeluft faz. E aí, o que foi observado, né? Que a gente tem uma ventilação controlada, aqui tem uma ventilação assistida. Que se você quisesse reproduzir esse volume corrente que tem na região de Pendeluft, você teria que ventilar esse paciente a 15 ml por quilo. Né? Então, ou seja, você está dando um volume muito maior do que você acha que você está dando para essa região específica. Tá? Então, esse é um paper muito legal para entender o fenômeno do Pendeluft. E aí, só rapidinho, então, voltando para o nosso caso. Lembra que o paciente tinha o pulmão esquerdo mais acometido. Então, o que a gente fez? A gente posicionou ele em decúbito lateral direito. Lembra aquela imagem que eu mostrei da cama que inclina, né? Que faz a lateralização? Aqui a gente mudou o decúbito normalmente, né? E aí, o que a gente vê? Global, que tem um ganho de aeração, o direito aumenta um pouquinho a ventilação, mas o esquerdo efetivamente tem esse ganho de aeração, ou seja, a gente conseguiu recrutar um pouco mais esse pulmão esquerdo. E isso que é legal da mudança de decúbito, né? Como se você aumentasse a PIP de um lado só, né? Então, você consegue recrutar, e aí o outro pulmão, que é o que está saudável, ele não vai sofrer tanto, né? Então, essa informação regional da impedância, eu acho que ela faz toda a diferença num tratamento, desde um paciente crítico até um paciente que você simplesmente está mudando o decúbito. E aí, só para finalizar e deixar a minha mensagem aqui, né, com esses casos clínicos. Então, cuidado com os comprometimentos assimétricos. A gente sempre acha que a gente foca no pulmão doente, esquece do saudável, esquece que ele pode virar um doente também. One size does not fit all, que é a questão, né, de que um tamanho não serve para todo mundo. Então, talvez o tratamento individualizado seja a nossa melhor alternativa mesmo, né? Chega de protocolos por aí. Procure sempre otimizar a ventilação do seu paciente, seja por ajuste ventilatório, seja por posicionamento. Às vezes fica muito preso em ventilador, mas esquece que se você está o paciente, você também otimiza a ventilação. E que eu acho que é muito clássico, a gente já se preocupa com a sincronia, sim, cada vez mais, só que tem sincronias por aí que a gente não vê, né, no ventilador. Então, cuidado. Acho que a minha mensagem é essa. Se tiver alguma dúvida, eu deixei aí meu contato e aí pode entrar, mandar mensagem para mim. Faço o maior prazer para responder. E aproveitar esse seu último slide, cá, aquele da luzinha, volta um pouquinho. Bom, Duas coisas importantes, né? Esse ponto 3 de sempre otimizar a ventilação do seu paciente, que às vezes a gente acha que isso está relacionado só a alterações lá no ventilador, mexer no botão do ventilador, e como você disse, o posicionamento ele pode ajudar já nessa otimização, sem que a gente tenha que alterar parâmetro nenhum. E aí, óbvio que se eu tiver com o meu paciente monitorizado com uma imagem, eu vou ter um
como fazer isso muito melhor, né? Entender o que está acontecendo, qual foi a resposta ao meu posicionamento, né? Mas nunca esquecer que a gente pode usar esse recurso, né? A K é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta, vocês também são aí. Então, esse é um grande recurso da fisioterapia que nem sempre a gente utiliza no doente quando a gente fala de ventilação mecânica, né? E o 4, as assincronias, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu falo lá na minha aula de mobilização também, que eu sempre coloco um slidezinho com, com a tomografia de impedância elétrica e um paciente que está assincrônico, está fazendo Pendeluft. E se a gente consegue melhorar essa sincronia com ajuste ventilatório, a gente consegue deixar esse paciente o melhor possível só com ajuste ventilatório, e obviamente que a gente vendo a repercussão desse ajuste, a gente vai conseguir deixar isso cada vez melhor, a necessidade de sedação é cada vez menor, e aí a gente consegue mobilizar o nosso doente cada vez mais. A gente não precisa deixar esse doente sedado, então ele consegue ficar mais ativo, consegue colaborar mais com a terapia. Então a gente pode entender também a tomografia por impedância elétrica ajudando a gente não só na ventilação, né? Mas quando a gente melhora a ventilação, a gente reduz a sincronia, reduz a necessidade de sedação, e aí a gente consegue fazer uma mobilização muito melhor e muito mais efetiva com o nosso doente também, né? Então não é só pulmão, a gente consegue ajudar aí todo o paciente quando a gente consegue otimizar essa parte ventilatória também. Exatamente. Não é só pulmão, é isso aí. Ah, eu acho que deu para a gente ver bem, né? Desde o funcionamento até o como que a gente interpreta, os casos que a gente viu, como que a gente pode aplicar isso. Acho que deu para a gente ter uma boa ideia, né? Para a gente começar a pensar em como utilizar, em como que pode ser benéfico a tomografia por impedância elétrica, a tecnologia que está cada vez mais presente, né? Eu lembro que eu era aluno lá no HC de pós-graduação em 2009, quando o Marcelo e o Dr. Carlos estavam desenvolvendo, era um computador numa mesa com rodinha, tipo um carrinho de UTI que eles levavam de um lado para o outro, um computador, literalmente um desktop. E hoje a gente tem o aparelho da Timpel aí chegando cada vez mais longe, então muito legal ver o desenvolvimento da tecnologia, a aplicação e o quanto está chegando longe, né? Muito legal a gente poder ver tudo isso. Maravilha, fico feliz de estar aqui mais uma vez com você e eu acho que é isso, assim, a gente precisa espalhar o conhecimento, né? Então, acho que tudo que a gente entende, tudo que a gente conhece e faz sentido na cabeça é muito mais fácil, né, de aplicar depois no dia a dia. Então, só tenho a agradecer também. Eu que agradeço, viu, Cá? Muito obrigado. Galera, se liga aí que tem mais aula pela frente, tá bom? Até a próxima.